Puxa vida, aquela sensação, né? Quando te acusam de algo que você não fez, é de cortar o coração. Nossa, é péssimo. Dói demais. Pois é, e é exatamente isso que a gente vai dissecar hoje aqui no Deep Dive. As falsas acusações. Mergulhando de cabeça nesse tema. Acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida. Com certeza, e a gente recebeu um material super interessante para basear nosso papo de hoje. Um estudo do pastor Eber Ramos, A Defesa de Jó. Aliás, esse é o 9º episódio da nossa série de um total de 12. Uau, já estamos no 9º. Pois é, tempo voa. Quitou. Mas, voltando ao estudo, a ideia é a gente entender as acusações que fizeram contra Jó, as respostas dele, e analisar outros casos bíblicos de pessoas que foram acusadas injustamente. E quem sabe, né, a gente tira algumas lições para quando a gente mesmo se sentir injustiçado. É, porque a Bíblia está cheia de exemplos assim. Histórias que aconteceram há milênios, mas que ainda são muito atuais. Exato. E para me ajudar a desvendar tudo isso, como sempre, está aqui com a gente o expert speaker, especialista no assunto. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui para a gente trocar ideias e aprender juntos. Então vamos começar do começo. Nesse 9º estudo, o pastor Eber Ramos coloca o Jó numa situação bem difícil. Ele está até cercado de amigos, mas na verdade esses caras estão mais para inimigos, né? Em vez de dar apoio, ficam acusando ele de tudo quanto é coisa. O pastor até relembra, no estudo número 7, as acusações do Elifaz. Pesadas, viu? Falando nisso, o que exatamente o Elifaz acusava o Jó de ter feito? Olha, o estudo detalha bem as acusações e o que chama atenção é o nível delas. O Elifaz basicamente descreve o Jó como um cara cruel, explorador, que negava ajuda aos pobres, pegava bens como garantia de forma injusta e maltratava viúvas e órfãos. Nossa, que absurdo. E para você ter uma ideia da gravidade, o Elifaz colocava essas ações como violações diretas da lei divina e humana. Ele cita, por exemplo, Deuteronômio 15, versículo 7 em diante, que fala da obrigação de ajudar os necessitados. E Deuteronômio 24/12, que reforça a importância de devolver as roupas que foram dadas como penhor antes do sol se pôr. Caramba, realmente eram acusações sérias. E como Jó reage a isso? O pastor nos leva então para o capítulo 23 do livro de Jó, onde ele coloca para fora toda a sua angústia. Não é uma simples negação das acusações. Dá para sentir o peso da dor, a sensação de estar sendo completamente incompreendido, de estar sofrendo sem saber o porquê. Ele chega a questionar se Deus está contra ele. É de partir o coração. Me lembra aquela frase? Minha mão pesa sobre minha boca. Exato. E o estudo interpreta essa frase como se a dor fosse tão grande que ele mal conseguisse falar. Mas é importante a gente entender a nuance da resposta do Jó. Ele não está se revoltando contra Deus, como um rebelde. Entendi. Ele está expressando a angústia profunda de quem está passando por um sofrimento inexplicável. Como coloca o Antônio Neves de Mesquita, citado pelo pastor no estudo, Jó busca um julgamento justo, pois acredita na sua própria integridade. E ele tem razão, né? Com certeza. O estudo até cita a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, que fala sobre esse apelo de Jó por um juiz imparcial e o desejo de entender o motivo do seu sofrimento. E no final das contas, ele se defende das acusações. Sim, o pastor deixa claro que Jó rejeita cada acusação, ele se mantém firme na sua verdade. Que bom, é isso aí. E essa história do Jó nos leva a um ponto importante que o pastor destaca: a frequência das falsas acusações na Bíblia. É impressionante como esse tema aparece em diversas passagens. É verdade. O estudo cita vários exemplos, como o de José, acusado pela mulher de Potifar e preso injustamente. Que situação, né? Pois é. E tem também Moisés, acusado pelo próprio povo que ele libertou da escravidão no Egito. Eles diziam que ele os tinha levado para o deserto para morrerem de fome e sede. Imagina a frustração. Puxa vida, que ingratidão. E não para por aí. Davi, um homem corajoso e íntegro, foi acusado pelo rei Saul de tentar tomar o seu trono. Inacreditável. Neemias também sofreu com o boato de que estava reconstruindo os muros de Jerusalém para se tornar rei. Os apóstolos Pedro e João foram acusados de pregar uma mensagem falsa sobre Cristo. Sério? E até Paulo enfrentou acusações sobre a sinceridade da sua conversão e de estar causando conflitos por onde passava. Nossa, quanta gente passando por isso. E todos esses exemplos são chocantes, mas nenhum se compara ao exemplo máximo, Jesus. Com certeza. O estudo relembra como Jesus sofreu por causa de falsas acusações, desde o seu nascimento até as acusações de blasfêmia e de ser um agitador político que o levaram à crucificação. É de cortar o coração pensar em tudo que ele passou. E o pastor Eber Ramos, citando Charles Swindoll, destaca que refletir sobre esses exemplos bíblicos pode dar força para quem está passando por uma situação de falsa acusação. Exatamente. Saber que tantas pessoas, inclusive figuras tão importantes, enfrentaram o mesmo problema, mostra que você não está sozinho. E a Bíblia também nos conforta com a promessa de que a verdade sempre prevalece, mesmo que demore. E o estudo também mostra como a Bíblia condena as falsas acusações. Sem dúvida.
Deus, através de Moisés, colocou a proibição do falso testemunho como um dos 10 mandamentos, com punições severas para quem o desrespeitasse. Salomão compara o falso testemunho a armas perigosas e Jesus incluiu a calúnia na lista de coisas que contaminam o ser humano. Não tem como negar que isso é um pecado grave. E quais são as consequências de uma falsa acusação? Olha, o estudo é bem claro. As consequências são devastadoras. Pessoas inocentes podem ser punidas, até mesmo mortas. Famílias inteiras podem ser destruídas. E até guerras podem ser iniciadas por causa de uma mentira. O assustador poder de uma mentira. O caso da Jezabel e do Nabote, em 1 Reis 21, é um exemplo disso. Jezabel, movida por ganância e poder, manipulou a lei para roubar a vinha de Nabote e o condenou à morte. É um alerta sobre o estrago que uma falsa acusação pode causar. Realmente é um caso revoltante. É uma história chocante, né? A Jezabel, movida pela ganância, armou um plano para roubar a vinha de Nabote. Ela usou falsos testemunhos para acusá-lo de blasfêmia e conseguiu que ele fosse condenado à morte. E depois de toda essa análise, o pastor Heber Ramos, com base no exemplo de Jó, nos dá algumas dicas de como reagir quando somos acusados injustamente. Sim, ele sugere 4 atitudes. Fique calmo, fale a verdade, apoie-se em Deus e fique firme. Gostei. Poderia explicar cada uma delas. Claro. Fique calmo significa ouvir o que estão dizendo, mas sem se desesperar. É importante analisar o caráter de quem está acusando antes de reagir por impulso. Fale a verdade significa responder com fatos, com provas, sem se rebaixar ao nível da pessoa que está te acusando. Evite o olho por olho, dente por dente, sabe? Sim, a vingança nunca é o melhor caminho. Exatamente. A terceira atitude é apoie-se em Deus. Isso significa confiar que Deus conhece a verdade e vai te defender. Entregue a situação nas mãos dele e mantenha a calma. E por fim, fique firme. Não deixe que as acusações te abalem. Lembre-se de que elas podem ser apenas mentiras sem fundamento. A gente precisa ter fé e confiar que a verdade vai prevalecer. Exatamente. E o estudo ainda cita o Salmo 26.1, que fala sobre a importância de ter uma conduta íntegra e confiar em Deus, mas sem deixar de ser prudente e realista. Maravilha. E que bom que chegamos ao final de mais um Deep Dive, explorando esse tema tão importante e, infelizmente, tão presente em nossas vidas. É verdade. A história de Jó e tantos outros exemplos bíblicos nos mostram que as falsas acusações são um problema antigo, mas que ainda nos afeta profundamente. E o estudo do pastor Heber Ramos nos ajuda a entender melhor esse problema e nos dá ferramentas para enfrentá-lo com sabedoria e fé. Sem dúvida. E diante de tudo isso, fica uma pergunta para nossa reflexão. Como podemos ser mais cuidadosos com as informações que recebemos e os julgamentos que fazemos sobre as pessoas? Em um mundo cheio de notícias e opiniões, como podemos discernir a verdade da mentira? Essa é uma questão que exige muita atenção da nossa parte. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a sua participação ao Expert Speaker. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Já que você foi meu. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Lembrando que este foi o 9º episódio da nossa série de dose baseada no estudo do pastor Heber Ramos. Esperamos que essa conversa tenha te ajudado a entender melhor esse tema tão complexo e a lidar com as dificuldades da vida. E até a próxima. Até mais.